tem fratura de fêmur, de quadril, né? Ele morre dentro do primeiro ano pós-fratura. Isso considerando a partir de 60, tá, gente? Se a gente for extrapolar para cima de 80, isso é muito pior. 1/3 piora da mobilidade depois dessa fratura e só 1/3 recupera o que era. Além de evitar o acidente, fortalecer o corpo também é uma prevenção importante. É o exercício físico resistido. Pode ser musculação, pode ser um exercício funcional, pode ser um pilates, desde que tenha um enfoque um pouco mais em musculatura de membros inferiores. É a questão da ingestão de proteína adequada, tá? Então uma ingesta proteica relativamente alta, por volta de 1 grama de proteína a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Então se a gente imaginar um paciente de 50 quilos, ele vai comer 100 gramas de proteína por dia, muito mais do que eu como. Então é difícil, então muitas vezes tem que suplementar. Acidentes domésticos com idosos devem ser evitados devido à complexidade da recuperação e do risco para a vida. Se esse paciente está caindo sem um motivo aparente, o piso não estava molhado, não teve uma instabilidade, nada disso, demonstra que esse idoso está envelhecendo mal. E muitas vezes ele não vai ter complicação da queda, mas ele vai ter complicação de uma infecção que ele não tem reserva para combater. Ele vai ter complicação, às vezes, de um procedimento cirúrgico que ele precisar ser submetido e o corpo dele não vai aguentar, que é o que a gente chama de síndrome de fragilidade. Senhor, estamos aqui, Senhor, agora na sua presença e queremos te agradecer, falando hoje sobre salmos de alegria, falando sobre tudo que o Senhor faz por nós, a bondade que o Senhor tem conosco em todos os momentos da nossa vida. E muitas vezes, Senhor, a gente se entristece quando a gente vê, principalmente quando a gente liga nossos meios de comunicação e vê tanta coisa que está sendo acontecida nesse mundo, Senhor. São guerras, são crimes bárbaros, são conversão, tentando fazer converter as pessoas, principalmente lá na Síria, gente, está sendo um massacre muito grande, as pessoas tentando ser convertidas pelo islamismo. Então, tudo isso, Senhor, nos entristece no fundo, mas sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer tanta coisa, e por isso que nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor, Filho Jesus. Amém. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te agarecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, nos o traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, tu acabarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém.
Amém. Consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou bem contente estou, descansando no poder de Deus. Quando hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus.
de Jesus, sara feridos. Nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastora Raquel. Que nome lindo, nome sublime. Podem se assentar. Nome maravilhoso. É aquele nome que quando a gente precisa, ele sempre está presente. Né? O nome de Jesus é poderoso. Ele tem muito poder. E quando nós pronunciamos o nome de Jesus, ele faz diferença nas nossas vidas. Amém? E eu gostei da ideia aqui de nós temos o sobrenome de Jesus, né? Né? Verdade, nós somos cristãos, né? Exatamente, pequenos cristos aqui na terra. Gente, hoje nós estamos muito felizes, nós temos conosco aqui o Gustavo. Vem aqui, Gustavo. Vou ler aqui, ó. Gustavo Vicente, ele atua como consultor na área de marketing e comunicação. É jornalista, pós-graduando em marketing pela USP e proprietário da agência de marketing digital GV Agromarketing, é isso? Há 11 anos ajuda produtores rurais e empresas do agro a divulgarem o seu trabalho na internet. E ele vai nos falar, é um assunto muito importante para mim e para cada um de vocês, porque a internet agora é a nossa vida. Quem não se comunica pelo celular, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, todo mundo. E muitas vezes nós nos enrolamos com isso. E ele vai nos ajudar a prevenir muitas coisas e vai nos abençoar essa tarde com uma palestra sobre esta questão do marketing, da internet, né, nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Gustavo. Abençoe, ó Pai, esta tarde. Abençoe cada pessoa que está aqui. Que a sua graça possa nos alcançar e que ele tenha a sua graça para falar conosco, ó Pai. Que as palavras dele venham, ó Pai, realmente nos esclarecer muitas coisas. Abre o nosso entendimento nessa tarde, Senhor, e use o Gustavo para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, irmãos. É um prazer enorme estar com vocês aqui essa tarde. Falar um pouco mais sobre a internet, falar um pouco mais sobre a realidade na qual nós vivemos hoje e principalmente os perigos e desafios que nós temos hoje no mundo digital. É um mundo, por mais que eu estou dentro dele, cada dia ele me surpreende ainda mais por tantas novidades e como, infelizmente, o mundo do crime tem usado uma ferramenta tão poderosa para nós, para disseminar coisas bárbaras ou muitas vezes aplicar qualquer tipo de golpe ou nos deixar em situações vulneráveis. Então, será um prazer falar com vocês um pouco do que eu já vi, do que eu vivi e principalmente do conhecimento que eu tenho ao longo dessa minha trajetória para ajudar vocês aí a estarem preparados diante desses desafios que teremos. E, irmãos, com o coração assim, bem tranquilo, eu falo para vocês que os desafios eles estão apenas iniciando. Tá? Nós teremos um mundo muito mais tecnológico e muito mais complicado nos próximos anos, principalmente com o surgimento da inteligência artificial. Mas vamos falar isso mais para frente. Vamos por partes aqui. Bom, a pastora Raquel me apresentou, né? Eu sou proprietário da agência, sou jornalista, mas também tem algo principal aqui, que eu sou filho de Deus, filho do Deus vivo, esposo da Nayara, e pai do Levi, estão ali atrás. Então, gosto sempre de enfatizar o quão importante para mim, antes de qualquer reconhecimento profissional, o quão importante é ter em mente aquilo que de fato vale na vida da gente, que é a família, que é Deus no coração. Amém?
Amados, fraudes online, vocês não precisam levantar a mão, mas conhecem ou já caíram, infelizmente, em algum golpe online? É uma triste realidade, você sente um vazio, né? Porque é como se alguém chegasse dentro da tua vida e roubasse algo de você que é muito maior do que muitas vezes o dinheiro. A gente está falando roubasse... É como se mostrasse para você e falasse assim, você não é capaz desse mundo porque eu te enganei. Eu falo porque na minha família aconteceu isso, né? E eu pude visualizar a pessoa que passou por isso. E, infelizmente, assim, foi esse sentimento que a pessoa relatou para mim. Então, é uma coisa que eu trago para a gente falar hoje, porque as fraudes, elas existem, né? E estão em todos os lugares. Muitas vezes é um boleto que você recebe via WhatsApp, você acredita que aquele boleto é real, mas não confere o CNPJ que está escrito dentro do boleto. E aí você paga o boleto e o dinheiro, ao invés de ir para a conta no qual você está querendo honrar e quitar, vai para uma conta de um bandido que está, às vezes, preso. Ou qualquer outra situação, né? Ou qualquer tipo de pessoa. Tem também a questão de a pessoa finge que é um correspondente bancário. E essa pessoa, ela se passa de uma forma tão perfeita que você chega a acreditar, mesmo que ou até duvidar e falar assim, mas será que eu não paguei essa conta? Eu estou falando porque isso aconteceu comigo. Tem mais ou menos uns 3 anos, ligou uma moça lá do na época ela disse que era do HSBC, mas que tinha sido comprado pelo Bradesco, e que minha conta estava, de fato, no Bradesco. Sim, não como que ela conseguiu me pescar nesse ponto, mas eu tinha uma conta quando era HSBC, então quando o Bradesco comprou, isso aconteceu de verdade. Eu acabei virando cliente do Bradesco. E ela falou assim, moço, boa tarde, eu tenho aqui a sua conta, que era do HSBC, agora do Bradesco, e aqui consta que existem 2 cheques seus que voltaram. Eu pensei, falei, mas 2 cheques? Mas eu nunca tive cheque, moço. Eu falei assim, não, mas existem 2 cheques seus que voltaram aqui, está constando para mim, posso até encaminhar para você o microfilme do cheque, para você avaliar. E esses cheques eles já estão em processo avançado. E eu já tinha recebido algumas mensagens, não sei se vocês receberam no celular de vocês, mas algumas mensagens assim, cuidado, bloqueio judicial. Aí, para ir lá e clicar no link que está no bloqueio. E aí, exato, e aí eu recebi essas mensagens mesmo. Eu falei assim, mas, gente, será que isso é verdade mesmo? E foi tão convincente que até a música do banco ela tinha acesso, parecia real que era do banco mesmo. E aí eu falei assim, e ela começou a continuar falando, falou assim, olha, moço, pode ir na agência, você vai ver o cheque tal, o final tal, o seu documento ele tem o final tal, o seu endereço é tal, e bati as informações. Aí ela falou assim, e a gente tem aqui uma carta compromisso, o senhor vai dar a tua palavra que vai efetuar o pagamento, eu vou enviar um boleto, se não efetuar esse pagamento, nós vamos entrar aqui com um processo de bloqueio judicial, que já está na vara tal, deu o número do processo, e falou assim, pode consultar na internet que esse processo está acontecendo, mas também posso te mandar o link. E aí eu fiquei com aquilo assim, e parece que eles aproveitam a hora que a gente está mais vulnerável, que está corrido. Tinha um monte de coisa para resolver de trabalho. E aí eu peguei e falei assim, bom, pode mandar para mim as informações que você tem, que eu vou checar com a gerente. Ela falou assim, mas o senhor vai se comprometer em pagar? Mas o senhor tem que se comprometer em pagar, porque senão eu vou te enviar um processo. Quando ela falou isso, eu pensei, falei, olha, eu acho que tem golpe aí. Eu falei assim, não, pode mandar, e eu vou decidir se eu vou pagar. Se você quiser me processar, você me processa. E aí ela mandou no meu WhatsApp, no e-mail, como se fosse um correspondente do Bradesco, enviou os boletos para efetuar o pagamento, eu peguei aquele lá e fui na gerente. Falei assim, eu queria puxar um histórico de toda a minha conta, desde o momento que eu abri a conta aqui, na época eu era funcionário público, então eu abri a minha conta, até a hora até hoje, eu quero todo o extrato, toda a minha movimentação, e se existe de fato esses 2 cheques. E nós ficamos lá em torno de 1h30 com a gerente, e não existia nada. E a gente está falando de um processo que foi um golpe muito bem dado, porque eu poderia ter pago e eu tenho um cliente que ele já tem uma idade mais avançada, que ele caiu num golpe desse.
E ele pagou mais de R$2.000. Então, gente, não, mais uma vez, não é só pelo dinheiro, mas você se sente impotente. Você se sente impotente diante disso. Então, beleza, Gustavo, a gente tem essas fraudes, mas o que nós vamos fazer para nos prevenir dessas fraudes? Que não é a gente saber que elas existem, a gente já sabe, mas como fazer para se prevenir delas? Primeiro, quantos aqui tem e-mail? Direto enviam para mim boletos ou contas por e-mail ou situações, por exemplo, você é proprietário da empresa tal, você infringiu a lei de uso de imagem indevido. Então aí eles mandam um boleto. Isso já aconteceu comigo várias vezes, de várias empresas, que eles pegam de fato a empresa real, colocam endereço real, parece que é tudo real. Mas aí eu olho o remetente do e-mail. Então sempre fiquem atentos ao remetente do e-mail. Porque se não tiver, por exemplo, .com e o nome da empresa, que é o que a gente chama de domínio próprio, então assim, se não tiver, por exemplo, aqui a igreja tem um domínio próprio, porque ela tem um site, então ela tem um e-mail próprio. Empresas que são sérias, elas têm e-mails próprios com o nome delas e o domínio do site delas. Então vocês verifiquem quem é o seu remetente. Se aparecer lá, por exemplo, algum Gmail ou algum outro tipo de e-mail gratuito, ou algum nome totalmente aleatório que não condiz em absolutamente nada com o que está escrito no que eles colocaram, vocês já desconfiam e nem clicam no link, porque eles já instalam vírus, entram no computador e aí começa a buscar todos os dados que você possui. O mundo digital, a gente fala que ele é uma grande impressora. A partir do momento que você ligou o computador, qualquer ação que você faz ali, ela fica registrada. Ela não será apagada. Ah, mas eu apaguei o documento tal. Beleza, mas eu consigo recuperar. Ah, mas eu só quando não consegue recuperar normalmente, né? Quando você salva um novo documento em cima daquele que você quer destruir de fato. Você criou um documento e salvou um outro documento em cima daquele, ele vai deixar de existir porque vai ser construído um novo documento, mas apagar não vai ser apagado não. Ele só vai ser construído um novo documento em cima daquele, mas aquele arquivo existe. Então, sempre fiquem atentos. Com o mundo digital, ele infelizmente, as pessoas fazem esse tipo de fraude. Outra fraude que eles fazem bastante, enviam para nós, né? Essas do SMS. Bloqueio judicial, fique atento aqui por exemplo, promoção, às vezes envia uma promoção para você, você fala, eu ganhei o mundo com essa promoção. E aí quando vê, entra às vezes ele não pega só os seus só o seu dinheiro, mas ele pega os seus dados, o que é pior. Porque aí com os seus dados em mãos, eles vão para cima, né? Eu lembro, não sei se vocês lembram, mas antigamente meu pai me colocava quando criança para rasgar todas as cartas que vinham, né? Ele falava assim, rasga todas, divide em 3 e vamos para ninguém conseguir juntar e colar os nossos dados, né? Hoje em dia, esses dias ele estava fazendo, ele falou assim, pai, não precisa fazer mais isso porque com 2 minutos o cara descobre tudo da sua vida, rápido. Então, não tem jeito, gente. Todos nós temos os nossos dados expostos na internet em algum momento porque executamos compras online. Gustavo, nunca comprei no computador. Mas se você comprou pelo cartão de crédito, ele registrou um dado online. E já foi. Então, uma dica-chave, vocês entram no Google e colocam golpe da compra online. Vão trazer mais informações para vocês sobre como evitar em cair nesses tipos de golpe, tá? Anúncios, por exemplo, a pessoa coloca uma super promoção ou coloca algo assim que vai fisgar mesmo vocês, a atenção de vocês, é propício para trazer muitos problemas, né, e transtornos mesmo. E esse negócio online é muito sério, gente. Phishing é a arte de pescar informações. Quando a gente era mais novo, assim, gurizada, nós fazíamos e-mails ou construíamos sites, né? Só para ver como que seria conseguir fazer um site igual ao outro, né? Então, por exemplo, abria um Corel, aí ficava lá desenvolvendo, fazendo o que a gente chama de processo de construção do design, para ver se a gente conseguiria construir depois outros sites e fazer todo o processo de programação. O phishing, os caras fazem esse mesmo processo, só que eles replicam sites oficiais. Você coloca os seus dados ali dentro
e aí eles captam seus dados, aparece uma tela de erro, e parece que assim, nossa, mas eu acabei de colocar, eu entrei aqui no Gov e apareceu uma tela de erro. E aí, na verdade, não foi erro. Ele criou uma isca, você colocou os seus dados ali, e aí depois, quando você atualizar o nome gov.br, vai aparecer o site oficial, você vai entrar, nunca vai perceber. Mas ele já pegou todo o seu login e sua senha. E já foi embora. E a partir dali ele começa a praticar qualquer tipo de assinatura. Por exemplo, o Gov é muito sério. O Gov a gente faz assinatura nossa. E a assinatura é validada. Então temos que tomar muito, muito cuidado com relação a isso. Esses phishing eles imitam, gente, é real, eles são iguaizinhos os sites. Uma forma de vocês conseguirem assim, sempre assimilar que a diferença de um site para o outro é com relação a detalhes, como erros de português. Isso acontece. Às vezes, a pessoa muda o domínio do site, por exemplo, coloca, ao invés de ser facebook.com, Facebook, ele coloca Facebook com U. Mas assim, o U é o U. Então fica Facebook, não Facebook, na palavra em inglês. E a gente está passando rápido ali, não percebe, só faz aquela leitura das primeiras letras, já absorve que é o facebook.com e vida seguiu. Mas fiquem atentos a nomes, verifiquem mesmo. Tá? Se tiver algum tipo de desconfiança, feche aquela página, abre novamente o navegador, seja no seu celular, seja no seu computador, abre o navegador novamente e escreve o nome do site certinho, que aí ele vai ser direcionado para o site real. Tá bom? Fiquem atentos com isso, porque pega o mesmo. Tá? Aqui também, eu vou mandar depois essa apresentação para vocês, mas tem uns links também como vocês verificarem e se prepararem para ataques de phishing. Às vezes pode ser um negócio de vocês também, tá? Que eles copiam e executam essa forma de prender mesmo ali fazer uma presa para o seu cliente cair. Bom, golpes nas redes sociais, gente. Aqui, de coração mesmo assim, irmãos, eu peço que vocês fiquem muito atentos com relação a isso. Principalmente quem é pai, quem é avô. Muitas vezes, o mundo do crime, e a gente vê isso nas notícias, tem usado a inteligência artificial, que é capaz de criar voz e criar imagem, e tem se passado como se fosse seu familiar. E fala assim, mãe, estou precisando de grana aqui. E aí fala com a voz do teu filho, da tua filha, do teu neto. Então, de coração mesmo assim, escutem o que tem para falar, mas sempre que alguém te pedir dinheiro, mesmo que seja o teu familiar, você pensa e fala assim, não, tudo bem, eu vou pensar aqui. E tenta entrar em contato com ele por outro telefone ou vai visitar ele pessoalmente. Mas assim, muito cuidado, porque isso acontece. Eu já orientei lá meus pais também, que eu não vou pedir dinheiro para eles assim, ligar pedindo dinheiro. Então, ou eu vou lá na casa e falo assim, pai, me passa aí, ou deixa que eu me viro. Mas não vou fazer isso porque é muito perigoso, irmãos. Muito perigoso mesmo. Tá? Antigamente eles simulavam um sequestro, né? Agora não precisa mais. Agora você tem uma IA que você grava a sua voz e ela fala com a sua voz. Eu tenho feito para alguns clientes projetos onde a gente tem usado a IA e a voz do cliente como se fosse um atendimento. Porque ele atende um volume alto de pessoas, então a gente está preparando para que a inteligência artificial responda aos clientes dele com a voz dele. Então, a gente está usando isso para facilitar a vida dele, porque ele não dá conta de atender, mas existem também pessoas que usam para o mal. Igual a faca, né, irmãos? A faca serve para a gente cortar comida, mas tem gente que usa para matar, infelizmente. Outro ponto também que temos que ter cuidado é nas redes sociais, por exemplo, às vezes pedir dinheiro via WhatsApp. Pedir para vocês compartilharem código. Irmãos, pelo amor de Jesus, não compartilhem código com pessoas que vocês não conhecem. Não compartilhem, porque ele vai entrar no seu WhatsApp, fazer um estrago na sua agenda, vai pedir dinheiro para as pessoas, você não tem controle, até você avisar todo mundo que você não está pedindo dinheiro, o estrago já foi feito. Então, por favor, irmãos, não compartilhem códigos. Ah, não, mas eu sou da empresa tal e estou mandando aqui para você me encaminhar esse código aqui. Tem que ser algo assim, você tem que conversar com a pessoa. Eu mesmo tenho clientes, eu preciso de códigos para cadastrar dentro das ferramentas de redes sociais, que eu trabalho com gestão de redes sociais.
E aí eu faço uma chamada de vídeo com os clientes. Eu falo assim, vou fazer uma chamada de vídeo para sua segurança, que eu estou pedindo o código tal, a gente marca um horário, e aí o cliente vai me passando o código ali na chamada de vídeo. Então eu falo assim, não, tudo bem, então se alguém te pedir, você fala assim, não, tudo bem, mas eu queria fazer uma chamada de vídeo com você antes, entender por que desse código. Sempre questiona as pessoas, tá? Porque eles pegam o seu código e, assim, já tive clientes também, eu estou falando clientes que estão acostumados com a internet, que usam o mundo digital todo dia e que caíram nesse tipo de problema e pessoas da rede deles passaram dinheiro, caíram em golpes, como se fosse a imagem dele praticando. Então, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja no Instagram. É muito sério, porque é a imagem de vocês que está ali, é a foto de vocês que está ali, pedindo dinheiro para a pessoa. Muito cuidado também com o golpe do falso sorteio, tá? A pessoa fala que vai te fazer um sorteio, passa para mim os 4, 6 números que eu acabei de te mandar pelo WhatsApp aí para você concorrer no sorteio. Isso também acontece. Eu já vi gente caindo. Tá bom? Bom, notícias falsas e fake news. Não acredite em tudo que lê. Irmãos, eu sou jornalista. Formei em 2011, já faz um tempinho. E eu vou falar para vocês, eu nunca vi na minha vida a quantidade de fake news que a gente tem consumido como hoje em dia. É absurdo. Eu tenho o hábito de ver uma notícia, por exemplo, acabou de sair, vou dar um exemplo assim, bem para vocês verem mesmo como eu checo. Eu torço para o Flamengo, então quem torcer aqui, tamo junto, quem não torcer, não tem problema, a gente vai ganhar de vocês esse ano. Mas eu gosto muito de acompanhar notícia de futebol. E até as notícias de futebol que eu vejo, por exemplo, assim, um comentário na rede social, o tal jogador vai ser contratado. Eu falo, mas como? Aí eu paro ali e abro um site, aí eu vejo que não tem nada. Aí eu abro outro site e vejo que tem. Aí eu abro outro site e vejo que tem, e falo assim, não, só esse que está atrasado mesmo. Ou, por exemplo, eu não vou sair disseminando esse tipo de notícia sem antes checar. Existem hoje ferramentas no Google, vocês colocarem lá, por exemplo, fact-checking. Eu vou mandar depois, a pastora encaminha no grupo, mas é uma ferramenta que você pega um determinado conteúdo, joga dentro dessa ferramenta e ela vai descobrir se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Isso é feito por um grupo de jornalistas para manter mesmo a integridade da informação, para que nós não sejamos enganados. Porque às vezes a gente pode compartilhar uma notícia que é falsa e essa notícia... É a mesma história, infelizmente, daquela frase, né, dita na Segunda Guerra Mundial. Uma mentira, tantas vezes contada, acaba se virando, entre aspas, a verdade. Né? Então, se a gente vai disseminando, as pessoas vão acreditar que aquilo é verdade e até provar que não é. Aí depois vai vir o efeito, a consequência. Né? A gente disseminou muitas vezes sem conhecimento, vai lá e manda, e aí depois vem a consequência para a pessoa vai descobrir quem fez isso, né? Da onde nasceu, por que você compartilhou. E aí depois você tem que explicar com as autoridades por que compartilhou. Então, cuidado com as fake news, não acredite em tudo que vocês leem na internet. Hoje é muito fácil. É igual aquela história que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98. Você lê esse tipo de notícia, parecia algo surreal antigamente, né? A gente até chegava a acreditar. Mas hoje, com as notícias falsas sendo feitas, você olha e fala assim, olha, de fato, foi uma fake news muito bem feita que as pessoas fizeram na época. Porque a construção da narrativa é muito parecida com fake news. Então, você começa a ler as notícias falsas, você começa a perceber como elas são, sem critérios. E eu vou dar umas dicas aqui de critérios para vocês, tá? No jornalismo, nós usamos o que a gente chama de lead, que é a construção do quem, onde, como aconteceu, né? O fato em si ele é sempre narrado nas primeiras linhas. Então, por exemplo, na tarde dessa quarta-feira, o Gustavo trouxe uma palestra falando sobre segurança digital. Então, na igreja, no templo da primeira igreja batista, em Campo Grande, a palestra aconteceu. E sempre uma notícia de fato real, feita por um jornalista, ela vai começar com essa estrutura de texto. Então, se não tiver essa estrutura de texto, vocês já podem ficar meio uma interrogação. Falar, de onde que surgiu isso aí? Tá bom? Existem muitos manchetes sensacionalistas também que nos pegam. E aí, gente, aí é um outro problema. Porque às vezes a gente compartilha essas manchetes sensacionalistas
e não percebe que... Porque quando você recebe esse conteúdo, se você compartilhar ele, você gera... Lembra? Internet digital é uma impressora onde que você entrou, qualquer movimento que você faz, ela vai gerando uma informação e vai gerando um histórico. Então, quando você compartilha uma situação, quando você faz alguma coisa que... Uma manchete falsa, você está gerando esse histórico ali. E na hora, eu falo para vocês assim, nós trabalhamos com anúncio dentro da internet. Quando você começa a fazer esses anúncios, você mede o interesse das pessoas dentro desse anúncio. E você manda um anúncio para ela. É igual aquela história. Fala assim, nossa, eu acabei de falar sobre esse controle. E só aparece esse controle na minha internet. Porque, na verdade, você pega e faz o anúncio baseado no interesse sobre aquele controle. Então, o seu telefone está com WhatsApp, está com o código para que a ferramenta, a Meta, que é a detentora do WhatsApp, possa escutar o que você fala. Ela escuta, mapeia dentro, faz esse tratamento de dados e coloca como um interesse sobre o controle. Então, quando eu vou fazer um anúncio pago para os meus clientes, eu coloco lá o interesse. E aí eu pego assim, por exemplo, eu trabalho com agro, então interesse, gado, pecuária. Então, se o cara comentou gado alguma vez no telefone dele, vai puxar aquele anúncio direto para ele. Então, muito cuidado, gente. Isso eu estou falando de um comentário. Se vocês compartilharem uma informação, ela fica registrada e aquilo vai ficar sempre marcado no seu IP, tá bom? No seu identificador. Senhas seguras. Não coloquem, pelo amor de Deus, o nome da família e nem coloquem também senhas com datas de nascimento, tá? Porque o que eu falei para vocês, os dados hoje são muito fáceis da gente conseguir. Em menos de alguns minutos a gente abre a internet aqui, eu consigo dados de vocês rápido. Então, com o nome, às vezes até os 3 primeiros dígitos do seu CPF eu consigo muita coisa. Então, não compartilhem informações como data de nascimento. Usem assim, o ideal, gente, é vocês usarem caracteres especiais, que são o arroba, o cifrão, aqueles que ficam na parte de cima do teclado, misturado com letras maiúsculas, letras minúsculas, e aí você pode colocar números também. Você faz uma combinação, pensa nessa combinação, anota ela e faz essa combinação de senhas usando essas informações. Isso vai dificultar com que as pessoas consigam entrar nas contas de vocês, das redes sociais, consigam entrar no e-mail de vocês, tá bom? Outra coisa, senhas não podem ser menores que 6 caracteres. Menos que 8 também já é um problema. Eu trabalho com senhas de 12, 15, 20 caracteres, porque são mais difíceis de serem quebradas, tá? Existem outras coisas que a gente poderia construir, mas aí acho que vai complicar um pouco mais. Mas assim, mantendo essas dicas, vocês já estarão mais seguros do que colocar nome da família, colocar data de nascimento. Data de nascimento e CPF sempre a galera pega, tá bom? Outra coisa, use senhas diferentes, tá? Nunca a mesma senha. Então, por exemplo, e esse aí é um problema, eu sei porque eu tenho um problema também com isso, que cada rede social eu tenho uma senha e os meus clientes ainda têm a senha deles. Então tem que administrar de todo mundo. Mas, infelizmente, a gente precisa ter, não pode ter a mesma senha do Facebook, não pode ser a senha do seu e-mail, que não pode ser a senha do seu Gov. Não, divide as senhas, cria senhas novas, anota num caderno se for necessário e deixa esse caderno guardado debaixo do colchão. Mas não permita que as pessoas tenham acesso às suas senhas, mas tenham senhas diferentes, gente, por favor mesmo, tá? Tenham senhas diferentes, porque não é muito perigoso usarem a informação de vocês para fazer maldade com outras pessoas mesmo, tá? Então, fiquem atentos. Pastor, se meu tempo estiver acabando, pode me cortar aqui, tá bom? Dica extra, gente, fale com quem conhece, se vocês não dominam totalmente isso, procurem um familiar, alguém, e instalem um bom antivírus no computador de vocês, tá bom? Instalem mesmo. Não, mas o meu computador é a marca tal, não pega vírus. Todo computador pega vírus. Então, instalem um bom antivírus no computador de vocês. Principalmente o vírus, o pior de todos eles é o cavalo de Troia, que é um vírus assim que ele entra
É igual a lenda mesmo, né? A história mesmo. Ele entra, parece que é uma coisa linda, que você está clicando num site super bacana e quando vê o negócio desanda, tá? Wi-Fi, não conectem em Wi-Fi de aeroporto, tá? Não conecta porque a galera hackeia a conta lá dentro. Tem gente que fica lá o dia inteiro com o computador lá só na malandragem. Então não conecta no Wi-Fi suas contas pessoais dentro de Wi-Fi de aeroporto. Use sempre dispositivo. Eu tenho um amigo que ele trabalha para uma empresa norte-americana e ele é proibido de usar Wi-Fi em local público no computador dele. Então, quando ele vai para trabalhar, né? Então, quando ele, por exemplo, ele quer trabalhar num café, porque ele é desenvolvedor, então ele pode trabalhar home office. Ele quer trabalhar num café, ele tem o maior plano que tem disponível na telefonia para ele logar pela rede da telefonia para não usar nenhuma rede pública. Porque rede de Wi-Fi, rede de shopping, rede de café, é muito bom, dá para a gente trabalhar, né? Mas quantas pessoas estão lá dentro acessando? Você vai abrir uma conta de banco numa senha num lugar desse? É perigoso, né? Então, se for, não tem problema de trabalhar lá, mas pega, por exemplo, eu quando vou abrir a conta do banco no meu celular ou no computador, se eu estou no aeroporto, principalmente em São Paulo, eu tiro de qualquer tipo de Wi-Fi e conecto no meu próprio smartphone e aí eu pego a minha rede mesmo, porque é mais seguro, tá? Links, não cliquem em links, seja quem for que mandar para vocês. Não cliquem. Primeiro, assim, verifiquem muito bem por que a pessoa está mandando o link antes de pensar em clicar, tá? Não bate, viu o dedo lá e já pá, clicou. Porque ali também é uma armadilha gigantesca e pega mesmo vocês, tá bom? Então, muito, muito cuidado mesmo com os links. Por exemplo, claro, né, gente? Um familiar vai mandar, você pergunta para ele, né? Mas por que você mandou? Sempre a gente usa o bom senso, né? Mas eu falo dessas coisas não para vocês se assustarem, mas só para vocês ficarem mais alertas. Porque a galera pega mesmo. A turma pega sem dó. E dúvidas, como eu disse para vocês, consulte um familiar ou um amigo. Então consulte mesmo, não tenham vergonha. Gente, poxa, eu estou com esse link aqui, será que eu devo clicar? A pessoa às vezes pode te ajudar. Uma pessoa de fora, ela vai conseguir às vezes olhar uma coisa que você não está vendo. Então ela vai te ajudar a dar uma verificada nisso também, tá bom? Conclusão, meus amigos, a internet ela é muito boa, ajuda a gente a aproximar pessoas que estão distantes, ajuda a gente a resolver muita coisa. Inteligência artificial acelera e muito o trabalho. Estou falando porque eu uso muito na minha rotina, no dia a dia. Rede social ajuda muito, graças a Deus que o pessoal inventaram essa rede social, porque a gente consegue também empreender e fazer dinheiro com isso aí. Mas tem que ter muito cuidado, porque também é muito perigoso. É como eu dei o exemplo para vocês, a faca ela serve para fazer nosso alimento, mas ela também serve para fazer coisa errada. Proteção, evite os perigos online, use sempre links confiáveis. E, na dúvida, consulte um amigo, um familiar, alguém que possa te orientar, te ajudar ali a resolver e entrar num link e fazer aquilo que vocês têm para fazer. Tá bom? Gente, muito cuidado e aproveita a internet. Obrigado. A minha filha chegou para almoçar, ele todo feliz, já fiz para renovar a minha CNH pelo site. Tá. Aí a minha filha pegou, ele falou, tá faltando só complementar aqui, você vê para mim? E ele é um homem esclarecido, aí tem 84 anos. A minha filha, a hora que pegou R$50, pai, a mãe pagou quase R$300 para renovar a CNH dela no Detran. Isso aqui tem coisa, não deu outra, é fraude. Ele caiu. E já tinha pago tudo. Mas o pior de tudo, como você falou, os dados dele estão tudo na mão do malandro. Exatamente. Esse é o pior de tudo, é isso, né? Porque assim, R$50 hoje você não compra nenhuma pizza, infelizmente, né? Mas o problema são os dados dele que estão na mão. Então esse é o problema, né? Esse que é a questão mesmo. Aqui.
Tem muita propaganda dessas camisas polos que aparece, algumas lindas, né? Eu estava tranquilo em casa e falei, mas eu vou comprar, está um preço muito bom. E aí fui preenchendo. Eu tenho muito medo de colocar CPF, porque o CPF, e aí falava o nome da empresa, e aí eu já estava pagando. Mas aí quando eu fui fazer o Pix, eu observei o destinatário, e era uma pessoa, pessoal. Eu falei, mas peraí, é uma empresa, agora estou mandando dinheiro para uma pessoa? Quer dizer, já não sei se estava certo ou não, mas eu pulei fora, porque eu acho que quando tem uma empresa, é o que você falou, você vai ter que mandar para o pessoal, deve ser o bandido, né? Então... Exatamente. Quando vocês forem fazer pagamentos também online, seja por cartão de crédito ou Pix, verifique quem é a pessoa que vai receber. O CNPJ, vai pagar boleto no banco, mesmo diante do cara do caixa da lotérica. Verifica, olha o CNPJ e fala assim, ó, você colocou o CNPJ aí, é o mesmo CNPJ da empresa que eu estou pagando? Ou olha na internet, olha em casa. Porque o detalhe é muito pequeno. E aí você está naquele bolo de documento para pagar. Aí o cara pega ali, pagou, já foi. Aí quando vê, já era. Então o senhor fez isso muito bem. É isso mesmo, tem sempre olhar para quem é a fonte pagadora. Igual eu fiz um pagamento esses dias, e aí estava lá um outro nome. Eu fui pagar uma conta de telefonia e estava um outro nome da empresa. Eu falei, mas moço, por que tá esse outro nome, né? E aí eu fui buscar no meu e-mail para ver se tinha alguma notificação da empresa falando para mim que tinha mudado de nome de razão social. E aí tinha mesmo. Eles mudavam assim, ó, nós mudamos a nossa razão social, era tal, agora é tal, por ordem tal, tal. Aí quando eles sinalizaram para mim por e-mail, olhei o destinatário do e-mail, era de fato o e-mail da empresa, tinha lá o domínio pessoal da empresa, tinha telefone para você entrar em contato. Aí eu fui lá e efetuei o pagamento e deu tudo certo. Mas atento sempre, porque pega a gente no momento mais desprevenido. Eu quase não atendo ligação pelo celular. E às vezes quando atende, é aquela ligação muda, e você fica alô, alô. Aí eu fico na dúvida. Aí eu faço assim, eu só atendo ligação que vem com a identificação que eu conheço. Mas, por exemplo, eu espero o CISREG, porque eu tenho médico, né? E às vezes não vem com o nome do CISREG. Aí vem aquela ligação, quando eu atendo, muda, eu fico alô, alô. Aí, o que é que eu faço com essas ligações mudas? Olha, é difícil, né? É difícil. Mas não vai pegar o teu telefone, não vai clonar ele, não. Mas, assim, sempre não tem como, porque o que acontece? Se for uma ligação via internet, porque as empresas também utilizam hoje a internet para ligar, às vezes pode ficar reconectando. Então, não é que está criando uma fraude, mas é que está reconectando uma situação ali, oscilou a internet, e aí tem a própria linha de telefonia, nossa telefonia no Brasil é maravilhosa, né? Então, a gente percebe que há muitas oscilações. Então, assim, mas não tem nenhum perigo. Não tem perigo. Só não faça os seus dados em momento nenhum. Né? Vai ouvir tudo, se falou alô uma vez, às vezes não respondeu, desliga. E vida que segue. Uma dica, assim, gente, entre aí num site chamado Não Me Perturbe. É um site do governo federal. Você cadastra o teu telefone lá, empresas não vão te ligar mais. Elas não vão do governo. Não, mas tem coisa que é boa, tem coisa que... Não desse governo, mas depois nós fala disso aí. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. É o seguinte, eu participo de muitas reuniões online. Uhum. E elas vêm com link. Mas assim, eu penso que é um link confiável porque eu conheço as empresas que estão enviando. Mas como você falou dos links, então eu estou questionando se há algum risco em reuniões que são... você entra na reunião através de um link. Existe o risco se tiver escrito errado. É só você, por exemplo, se você utilizar o Google Meet para fazer reunião, você vai ver que existe um padrão no início do link. Existe um padrão. No final existe a variação, porque cada reunião gera um código. Mas no início existe um padrão. Da mesma forma o Microsoft Teams, da mesma forma o Skype ou outras ferramentas.
o Zoom, olha bem como é o padrão das reuniões que você já entrou, e se tiver alguma grafia escrita errado nesses links da primeira parte, aí você não entra. Tá? Sempre preste atenção na grafia do link. Porque, por exemplo, o Google Meet, ele vai aparecer Meet. Às vezes o cara pode colocar um A ali e você não percebe. Se você não lê com detalhe, você não percebe. Ontem me ligaram, recebi uma ligação e sabendo até o meu nome. Aí, Elva, falei sim, pois não. Falou aqui é do Banco do Brasil. Então, tem uma pendência aqui que a senhora precisa confirmar, que você precisa confirmar para cair na sua conta. Aí eu falei, não, mas quando isso acontece, eu tenho meu gerente e ele mesmo já resolve isso aí para mim. Ninguém precisa, o banco nunca precisou me ligar. Eu tenho meu gerente de relacionamento, né? Aí falou, então, mas aí eu não estou conseguindo falar com ele. Falei, não, pode ligar para ele, fala com ele, tá? Aí acabei falando assim, então, procura pelo Carlos aí, que você acha o contato dele ali, é do Banco do Brasil mesmo? É, sim. Ah, tudo bem, então, daqui um pouco. Então, dona Elva, aqui é o Carlos. Aqui é o Carlos, tá, achou. Né? E sabendo meu nome até, né? Aí falou, então, eu falei, sim, e daí? O rapaz te procurou? Falou, então, aqui é o Carlos, realmente tem uma pendência aqui que você precisa confirmar para entrar na sua conta. Ô, Carlos, você tem todos os meus dados. Há quantos anos você é meu gerente? Se você falar que você precisa de alguma coisa minha, uma palavra minha para você depositar meu dinheiro, se caiu na minha conta, então é só confirmar. Eu falei assim, né? Aí ele falou, então, mas aí eu preciso da sua senha de 8 dígitos. Aí eu me toquei que eu estava caindo num golpe. Jesus. Eu falei, não, mas eu não me lembro, na realidade, eu não me lembro dessa senha. Ah, procura aí, você deve ter anotado em algum lugar. Eu falei, geralmente eu tenho uma caderneta, mas essa caderneta não está comigo. Aí fui saindo, aí eu peguei e corri, entreguei na mão da minha neta o meu celular que eu estava falando. Falei, espera aí, aguarda aí. Aí entreguei na mão da minha neta, peguei outro celular dela e liguei para o meu gerente. Liguei 1, 2, 3 vezes, e o meu gerente não me atendia. Eu tenho, né? Tá. Aí daqui um pouco, dona Elva, o que foi que você está me ligando? Eu estava em reunião. Eu falei, o Carlos que está falando? Ele falou, o Carlos, você me ligou 1000 vezes, mas não está. Aí já tinha o telefone da minha filha e da minha neta também, né? Eu falei, olha, esse aqui é da minha neta, esse aqui é da minha filha. Eu preciso falar com você com urgência. Aí o meu celular está lá, deixei lá quieto na mão da minha neta. Daqui um pouco, ele falou, olha, fecha tudo, desliga tudo, não atende o seu celular por hoje, que foi um golpe que você não caiu. Se você tivesse passado a sua senha, você tinha caído num golpe, eles tinham limpado a sua conta. O ano passado eu caí num golpe. Na realidade, eu fui atrás do golpe, né? Porque eu estava lá no Instagram, e aí, de repente, na Páscoa, de repente apareceu a Cacau Show lá, dando um show de chocolate por R$50. Ah, mas eu pensei... hoje, né? E demorei. Aí toda hora começou a aparecer. Daí eu comprei e ainda passei para a família inteira. A família inteira está esperando o chocolate até hoje. Meu Deus. Mas aí foi falha nossa mesmo, né? Minha, né? Porque eu vi e eu fui atrás do golpista. Nossa, Jesus. É desse jeito mesmo. Uma vez me ligaram do banco, falando que estavam fazendo uma compra, fazendo empréstimo no meu nome no banco. E eu falei, sabia o meu nome, tudo certinho. Aí eu desliguei e liguei para o meu assessor, meu marido. Leno, me ligaram. Fez bem. Ele falou assim, Raquel, não fala nada. Pega o seu cartão, atrás tem um telefone. Liga para esse telefone e conversa lá. Liguei para esse telefone, aí a mulher falou assim, olha,
é certeza que é um golpe, mas eu vou olhar na sua conta, ver se alguém está tentando fazer. Ela olhou e falou assim, não tem ninguém, é um golpe, nós não ligamos, então fique tranquila, mas você fez bem. Então, a gente muitas vezes erra por querer responder na hora, né? E não pode esperar, tudo pode esperar, né? Então, não responda na hora. Nós temos o caso aqui que a Célia, porque a gente sempre faz essa palestra, que o filho dela pediu dinheiro, lembra que ela testemunhou aqui e tal, e ela pediu um empréstimo, que o filho é missionário, aí depois do 8º, não sei qual telefonema que ele fez, ela estava com o marido no banco, e o marido, mas você ligou para eles? Não. Aí ligou na hora para falar e não era ele. Só que ela já tinha perdido mais de 10 mil reais, foi muita coisa. Então, são coisas que a gente não imagina e vai pela emoção. Então, sempre espere. Nada é assim que você tem que fazer imediatamente. Não, tudo pode esperar. Uma compra pode esperar, um negócio, um problema do banco pode esperar. Não precisa ser resolvido hoje, pode resolver no outro dia. Então, procure as pessoas, liga para os seus familiares, liga para a pessoa que está falando que é, né? Então, isso é muito importante. E fiquem sempre alerta, porque parece que esses caras sabem o momento que pega a gente no momento que está mais corrido, está desprevenido. Então, fiquem atentos e fiquem alertas. Tá bem? Obrigado, gente. Muito obrigada. Paizinho querido, glórias, glórias ao teu nome. Nós queremos agradecer por esta oportunidade que temos de reunirmos no teu nome e de aprender, meu Pai, mais e mais da tua palavra, Senhor, e muito mais, Senhor, o Senhor tem nos dado. Muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor nos leve em paz, em segurança, abençoa cada um de nós aqui. É no teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Amém.